Oi, oi, vlog! Sejam bem-vindas! E hoje eu tô começando aqui o vlog dessa semana num cenário atualizado. Nos últimos vídeos aí vocês viram que eu tô aqui, né, nesse escritório, e agora eu comecei uma fase aí de decoração, vou mostrar um pouquinho pra vocês. E eu vou levar vocês comigo pra viver essa semana. Tem algumas coisas pra acontecer aí, vou trabalhar num cafezinho essa semana, eu vou sair também pra imprimir algumas coisas pra colocar aqui na decoração no escritório, vou sair pra comprar outras coisas também, tem atendimentos, etc. Eu vou levar vocês comigo. E aí, pra gente começar, deixa eu mostrar pra vocês. O escritório estava sem decoração nenhuma até há pouco tempo, e aí eu comecei a... Criei vergonha na cara, comecei a decorar, porque eu tava procrastinando isso. Então eu coloquei aqui essa estante de livros, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então aqui ficou a estante. Eu vou colocar mais alguns livros aqui nas prateleiras. E aqui meu cantinho do café, inclusive vou passar um cafezinho ali daqui um pouco. Então eu achei bem fofo, eu tava querendo assim, por quê? Porque como eu faço as reuniões daqui, né? O fundo dos meus vídeos estava sendo... né? Na verdade, essa parede estava sendo uma coisa branca. E daí eu tava sentindo falta, assim, de ser... algo mais decoradinho, assim, né? E aí, o que vai acontecer? Aqui nessa parede eu vou colocar bozerie, fazer uns formatos aqui pra dar uma textura na parede. E aí, nessa parede aqui, eu vou colocar quadros. Eu tenho ali as molduras, daí eu vou colocar quadros aqui pra dar uma decorada. E aqui na mesa ficou assim, talvez eu também vou mudar alguma coisa nessa parte, vou trocar aqui, botar alguma coisa lá, não sei ainda bem, mas tô sentindo falta de ter alguma outra coisinha aqui. E daí, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou comprar um tapete persa para colocar aqui, acho que vai dar uma preenchida no ambiente e vai dar um tchan, assim, que a minha ideia é que esse escritório, ele fique de um jeito, a decoração dele fica algo mais... Fica algo num estilo... Agora me fugiu a palavra, mas tipo biblioteca, assim, né? Obviamente não vai chegar nem perto, mas o elemento já dá essa ideia, né? Então, esse tapete persa, o quadro aqui na parede, essa estante de livros aqui. Então, isso já deu um tchan, assim, já dá uma decorada pro escritório, porque ele tava tudo branco, eu tava agoniada com essa brancura toda. Então, vai ser... Quem sabe aí nos próximos vlogs eu já trago pra vocês essas atualizações. E eu tô bem animada, assim, porque eu gosto muito, assim, pra mim é importante que o ambiente onde eu trabalhe seja um ambiente que me inspire. Tanto é que quando eu vou procurar, por exemplo, cafeteria pra trabalhar, eu procuro uma cafeteria mais fofinha, mais bonitinha, geralmente nessa pegada, assim, que eu tenho decorado aqui o escritório, porque é o tipo de decoração que eu gosto, e isso me inspira, assim, a trabalhar e etc. Eu vou até mostrar pra vocês, eu só vou tirar o áudio ali por causa dos direitos autorais aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, o tipo de imagem que eu gosto de ver enquanto tô trabalhando. Peraí. Ó, eu gosto de colocar essas imagens aqui, ó, tem uma música de fundo no YouTube, e normalmente é esse tipo de imagem, assim, que tem algo mais com madeira, velas, algo mais no marrom, plantinhas e etc. Às vezes é com essa decoração de natureza, às vezes é com uma decoração mais europeia, assim. Então, eu gosto desse estilo aqui. E aí eu tô tentando com elementos trazer agora pro escritório, uma vez que esse escritório aqui, que vocês viram, é um escritório mais provisório. Então, a ideia, né, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Então, o próximo escritório vai ter muito dessa pegada aqui. Enfim, então é bem importante a gente ter essa noção, porque, não sei, faz parte, principalmente a gente que é social media, que trabalha com essa parte criativa, explorar esse nosso lado criativo também e trazer coisas que inspiram a gente nesse lado criativo é muito importante. E falando nisso, eu vou passar meu café ali e vou focar aqui porque eu tenho um calendário de maio para produzir, do mês de maio aí de conteúdo para produzir para uma cliente, para já entregar para ela, pra gente poder dar sequência.
pra fora agora, acho que agora é umas 4 horas da tarde. Eu tô desde de manhã ali no escritório, pensando, trabalhando, criando, atendendo, dando suporte pra aluna e etc. E eu vim aqui pra fora agora, tô aqui no sofá e eu comecei a... É importante a gente prestar atenção no nosso corpo, né? E respeitar também os nossos limites. Compromisso é compromisso, beleza, mas, né? E se tem alguma coisa, precisa entregar alguma coisa que é compromisso, eu vou entregar. Mas não é o caso de hoje, eu não tenho obrigação de entregar algo hoje, né? Pra algum cliente. E eu comecei a perceber, olha só que interessante, eu comecei a perceber que eu tava me distraindo muito com pouca coisa, assim, ali no computador trabalhando. E comecei a ficar um pouco irritada. Assim, ó, irritada comigo mesma. Me percebi, assim, um pouco irritada, com dor de cabeça. E que não tava fluindo, sabe? A criatividade para poder desenvolver o que eu tava desenvolvendo ali, de calendário, etc. Fiz a primeira parte do calendário de conteúdo ali de maio, de uma das clientes, mas eu comecei a perceber que eu comecei a ficar inquieta, assim, sabe? Irritada, incomodada, enfim, com dor de cabeça. E aí eu falei assim, meu Deus, a gente empreende pra gente ter liberdade, né? A gente empreende pra gente não precisar ficar se obrigando a estar na frente do computador num horário específico do dia. E no começo, quando eu comecei, né, a trabalhar home office, isso lá em 2020, eu lembro que inclusive na época foi pauta de terapia, porque eu me sentia muito culpada se eu não ficasse, sabe, o dia inteiro das 8 da manhã às 6 da tarde, né, o horário aí de CLT, horário comercial, na frente do computador trabalhando. E muitas vezes eu precisei, assim, me perceber como hoje é muito mais natural, e na época não era, mas ainda assim eu preciso perceber isso, eu preciso saber respeitar os meus limites, sabe? Quando eu sinto que o meu corpo ele quer dar uma pausa, e o que eu vou fazer agora? Eu vou, agora já, né, final da tarde, 4 horas, e o que eu vou fazer? Eu vou trocar de roupa, eu vou até soltar um pouco esse coque aqui, porque eu acho que ele deve estar me prendendo a cabeça, se bem que não tá apertado, mas enfim. Eu vou trocar de roupa, botar uma roupa confortável, botar um tênis, vou aproveitar que o dia tá um dia gostoso de sol, e eu vou fazer uma caminhada. Talvez até fazer um suco de laranja, uma coisa refrescante, e vou fazer uma caminhada pra ver se dou um ar pra cabeça, assim, sabe? E depois, mais tarde, eu já botei um bloquinho de tempo ali na agenda pra eu voltar a trabalhar nessa demanda que eu tava trabalhando agora à tarde. E aí, mais tarde, com a cabeça mais fresca, descansada, enfim, como eu não tenho obrigação de horário, né, de entregar isso hoje, então vou fazer isso mais tarde. E ai meu Deus, como a gente se cobra, né, como a gente trabalha com liberdade, né, por empreender, e muitas vezes fica se cobrando, assim, numa perfeição de rotina e de, não, eu sou obrigada a ficar aqui na frente do computador até tal horário, porque eu sou obrigada a ficar aqui. Não precisa, a gente pode ter liberdade de horário, né? Liberdade do nosso tempo. A reunião que eu tinha que fazer hoje eu já fiz, então assim, eu não preciso mais estar assim arrumadinha, maquiagem, então eu posso tirar o batom, eu posso, se eu quiser até já tirar a maquiagem, lavar o rosto, enfim, botar uma roupa confortável, botar um tênis e ir fazer uma caminhada, pegar um sol, porque também é bom, né? Até pro humor e etc. E de repente, até isso melhora minha dor de cabeça, pegar um pouco mais leve. Quem de vocês aí também passa por isso? E a gente que trabalha com criatividade, a gente não pode, né, ficar forçando assim, porque se a gente fica forçando, a gente daqui a pouco tá fazendo algo de qualquer jeito. Quando na verdade a gente consegue criar muito melhor quando a gente tá com a mente mais livre, assim, mais descansada mesmo. Então, acho que vai ser bom eu fazer isso, depois eu venho aqui contar pra vocês como que foi. Mas achei importante dividir aqui no vlog, porque
acho que são coisas que muitas vezes a gente não compartilha, sabe? E acho que é importante, assim, sei lá, ter essa vulnerabilidade aqui com vocês. Eu tenho certeza absoluta que não sou só eu que passo por isso. E pode ser que sirva, assim, pra algumas de vocês. E é esse recado que eu queria deixar, assim, pra gente se pegar mais leve, sabe? A gente não se cobrar tanto e a gente poder respeitar os nossos limites. Porque daqui a um pouco a gente entra num, né? Eu digo por mim que eu já entrei, né? Quase entrei no burnout. Eu já tive uma fase, assim, que eu perdi o prazer, assim, na rotina como social media, no trabalho como social media. E eu percebi que isso aconteceu quando eu comecei a colocar um peso que não precisava no trabalho e na rotina. E não, assim, gente, olha só, tá um dia tão gostoso, um dia tão lindo, olha só. Tá um dia tão... Meu Deus, olha só esse céuzão azul. Como que eu vou ficar trancada dentro do escritório e não vou escutar o meu corpo, né? E sair, meu Deus, pra caminhar, pra aproveitar esse dia lindo, esse finalzinho de tarde. Nossa, eu vou com certeza. Eu tenho certeza que vai fazer bom pra minha cabeça. De repente até vou dar uma corridinha pra dar uma endorfinada. E aproveitar. Meu Deus, olha, nem tinha reparado que tá com esse céuzão azul sem nuvem. Pra cá tem, né? Aproveitar e eu vou escutar o meu corpinho e vou dar uma esparecida. Feita com sucesso. Gente, como foi bom. Eu até, enquanto tava caminhando, tava pensando no que eu compartilhei aqui com vocês. E o que eu compartilhei aqui só reforça aquilo que eu acredito e que eu busco e faço, né, aqui como agência e como social media, que é trabalhar de forma antecipada, né? Então, realmente, assim, ter calendários de entrega de forma antecipada, porque eu nunca poderia ter feito o que eu fiz hoje sem culpa e nem irresponsabilidade se eu não tivesse com um calendário de conteúdo antecipado. Então, eu só consegui, né, decidir dar uma pausa no meio da tarde, fazer uma caminhada, voltei da caminhada, fiz aqui uma vitamina de açaí, peguei um livro que eu tô lendo aqui do Clube do Livro que eu tô participando e vou tirar um tempinho aqui de leitura. Eu só consigo fazer isso porque eu tenho as coisas antecipadas, porque senão seria uma irresponsabilidade, né? Se não fosse assim, eu de jeito nenhum eu faria isso. Se tem uma coisa que eu sou responsável com aquilo que eu coloco na minha mão pra fazer. Então, tem um preço, né, que se paga quando a gente não trabalha com o conteúdo antecipado. Eu sei que isso é um desafio de muitas social medias, né? E eu te entendo porque se tu passa por isso, eu já fui assim, eu já trabalhei assim, é tão ruim, né? Eu achava assim muito ruim e eu vejo que até trabalhava na minha criatividade, porque o que eu tinha que fazer, por exemplo, naquela tarde, eu era obrigada a fazer naquela tarde, porque senão ia atrasar tudo ou ia acontecer de não sair conteúdo na rede social de um cliente, e hoje não. Hoje eu já não trabalho mais assim. Então, por exemplo, o calendário que eu comecei a fazer hoje à tarde, ele é pro mês de maio ainda. Então, hoje é dia 13, né? Então, a gente tá aí praticamente na metade do mês de abril. Então, é só lá pra maio ainda. O calendário de maio dessa cliente, por exemplo, que eu tava produzindo... Olha, o calendário de abril da cliente que eu tava produzindo calendário de maio, já tá tudo certo. Então, assim, já tá tudo entregue, etc. Exceto alguns conteúdos que ela me solicitou na semana passada por uma viagem muito especial que ela vai fazer e que, obviamente, nesses casos a gente reajusta, né, o cronograma para essa questão. Mas, enfim, eu tava pensando nisso, assim. Por isso o poder e a importância de a gente trabalhar de forma antecipada. Então, eu quero incentivar, assim, pra ti que
não tem uma entrega, por exemplo, antecipada ainda, e eu sei que muitas, por exemplo, estão trabalhando hoje para entregar hoje, para postar essa semana, por exemplo. Se tu é essa pessoa, essa social media, começa em busca de se organizar para começar então a ter pelo menos uma semana de antecedência. Por exemplo, para na segunda-feira tá entregando conteúdo já da semana que vem. E se tu já é assim, para levar para quinzenal. E se tu já faz quinzenal, vai por mim, se organiza para ir pro mensal. E se tu não sabe por onde começar, entre em contato comigo, vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo, porque eu posso te ajudar na consultoria. Dentro da consultoria eu analiso e entendo todo o teu cenário, tua quantidade de clientes, se tu tens equipe ou não, como é que tá a tua demanda, e eu te oriento a organizar de acordo com a tua realidade para que tu comece a ter essa entrega aí antecipada. E isso é muito melhor para ti, é muito bom para o cliente também, por uma questão até de o cliente ver assim o valor do teu trabalho, porque quando a gente entrega algo em cima da hora, a gente passa se passa uma imagem assim de falta de organização, de falta de até de profissionalismo. Então, eu te aconselho, se tu não sabe por onde começar e nem como fazer isso sozinha, me chama aqui embaixo que a gente pode conversar e eu te explico melhor como funciona, tá? E agora eu vou meu momentinho aqui de leitura para depois seguir com os outros compromissos aqui da casa e de trabalho também do dia. Já terminei as minhas demandas da manhã, enquanto eu espero meu almoço esquentar. Deixa eu botar vocês aqui. Eu queria falar, eu mostrei ontem. Ficou pronto, peraí. Pronto, voltei. Não, eu queria contar pra vocês que ontem eu mostrei o... Ontem não, antes de ontem, porque hoje já é quarta. Ontem, terça-feira, eu não gravei nada pro vlog, eu fiquei bem imersa enfim, em trabalho para os clientes, planejamento, etc. Essa é uma semana do mês que eu trabalho focadamente nos planejamentos já do mês que vem, né? Agora falando aqui do mês de maio. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, de estar com muitas coisas grandes, digamos assim, fazendo ao mesmo tempo. Então, ontem a minha mente, eu tava, assim, com a minha mente completamente focada em ficar no processo criativo, né, dos planejamentos de conteúdo. É um processo que demanda bastante, assim, essa questão mental, de criatividade, etc. E eu confesso pra vocês, assim, que eu não tava com cabeça pra vir aqui pro vlog, apesar de querer, né, eu queria ter vindo, mas enfim, a gente escolhe as nossas guerras, né? E eu falei assim, não, eu não vou, eu não tô com cabeça pra isso, eu também quero que o vlog aqui seja algo bem leve, é um formato de conteúdo que eu amo consumir e gosto muito de produzir, então, assim, eu não quero que se torne uma obrigação, sabe? Então, ontem eu não gravei nada de ontem, mas na segunda-feira eu falei pra vocês sobre esse livro aqui, que eu tô lendo, e não só que eu tô lendo sozinha, mas eu tô lendo dentro de um clube do livro. E eu quero dividir isso aqui com vocês, até pra te inspirar, porque o que acontece? Esse ano, um dos meus objetivos eu já venho fazendo isso há um tempo, mas esse ano eu decidi ser muito mais intencional em
me envolver com outras coisas que não tivessem nada a ver com o trabalho, assim, que eu não tivesse relação nenhuma com o trabalho. E estar participando agora de um clube do livro tem a ver com isso. Então, é um clube do livro onde as leituras não tem nada de profissional, muito pelo contrário, elas são leituras, assim, enfim, aleatórias, mas que não tem a ver com o trabalho. E aí eu entrei, então comecei, tem sido tão especial. Esse livro, por exemplo, ele é um livro que ele é um calhamaço, olha, ele é bem grosso. Não sei se vai conseguir focar aqui, mas ele é bem grosso e ele é um romance, e ele é um romance que se passa na Inglaterra. Então, assim, na Inglaterra? Isso, na Inglaterra. Então, assim, a escrita, ela é uma escrita um pouquinho mais rebuscada, assim, não é nada uou, sabe? A sensação que eu tenho é como se eu tivesse lendo Bridgerton, sabe? Pelo jeito de falar e etc. Não o assunto em si, mas o jeito de falar. Então eu tenho essa sensação, assim. E é uma leitura que, apesar de eu gostar muito, fazia muitos anos, que eu não lia nada nesse sentido aqui, nada. Então, sim, tem sido um hobby mesmo. E esse é o meu objetivo desse ano, assim, bem intencional. É ter um hobby para que o meu tempo e o meu dia e o meu mês, enfim, ele não seja resumido só em trabalho, porque a gente que trabalha com essa parte mais criativa é muito difícil, né? A gente ficar, é muito ruim, na verdade, a gente ficar só imersa no trabalho, porque isso gera um bloqueio criativo. Então, assim, tô bem feliz. É uma leitura bem gostosa de fazer, indico para vocês. Emma, eu descobri que tem um filme desse livro na Prime Video, depois que eu terminar de ler, eu quero assistir o filme. Então, eu já gostei do jeito, né, da escrita dessa autora, não conhecia ela, mas já gostei e provavelmente eu vou ler outros livros dela, que eu achei bem gostosa, assim, sabe, bem fluida. E eu queria incentivar vocês a isso, assim, a ter esse hobby, sabe? A ter algum hobby, assim. Eu tenho amigas que começaram a fazer aula de cerâmica, tenho amigas que estão começando a aprender crochê, tricô, tipo trabalho manual mesmo, fazendo outras coisas, praticando outras atividades físicas, se desafiando aí, se colocando isso como assim, colocando como um ponto importante na rotina, sabe? E assim, ó, o momento que eu pego o livro e eu venho, por exemplo, aqui pro sofá ou lá na cama no quarto, por exemplo, preparo um chá ou um café e tenho esse tempo meu de leitura, lendo algo que eu gosto, né, que se passa inclusive numa realidade que eu acho muito legal, assim, essa questão da Inglaterra e essa linguagem mais antiga, essa coisa dos reinos e da sociedade e tal. Isso trabalha a imaginação. E então, sim, tem sido muito legal. Indico muito vocês, assim, a pensar nisso. Porque quando a gente fica muito imersa só no nosso trabalho, primeiro que a gente acaba, assim, eu sou o que eu faço. E não, né? A nossa identidade não deve estar naquilo que a gente faz, porque se tira o trabalho da gente, o que vai sobrar? E já aconteceu isso comigo, eu não sabia mais do que eu gostava, porque tudo o que eu fazia se resumia em trabalho. Então, se eu saía para ir num café, eu saía para ir nesse café para trabalhar. E geralmente para trabalhar pro meu cliente, não normalmente para fazer algo para mim, sabe? E trabalhar em alguma coisa do meu negócio, em alguma estratégia para mim, não, era sempre pro outro. Se eu saía no final de semana, era porque eu tinha algum evento de trabalho. Então, se eu lia algum livro, era porque eu estava querendo aprender alguma coisa pro trabalho. Então, era tudo voltado pro trabalho. E aí eu acabei me perdendo de mim. Eu acabei me perdendo da minha essência, assim, realmente, do que eu gosto, do que eu faço e de outras coisas. Então, uma coisa que eu tô muito intencionalmente fazendo esse ano é ter coisas na minha rotina que não tem nada a ver com o trabalho. Então, uma leitura diferente, por exemplo, testar uma atividade física diferente. Mês passado eu fui pela primeira vez numa aula de bike indoor, né, de spinning, nunca tinha ido, eu amei. É uma coisa que eu quero fazer com mais frequência. E depois de lá, eu fui com uma amiga, saiu para tomar café, então foi bem gostoso, assim, o momento, num sábado de manhã. Eu tenho participado de
de grupos de estudo bíblico com mulheres. Então, assim, coisas que não tem nada a ver com o trabalho, sabe? E esse estudo bíblico, inclusive, é presencial, então tem sido muito bom, assim, muito bom mesmo. E eu vejo que isso tem me ajudado a colocar esse equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio na rotina para ser ainda mais intencional no que é sinônimo de sucesso para mim, que é ter tempo na agenda para tudo que é importante para mim. Esse é o meu sinônimo de sucesso. Para mim é um insucesso se o meu dia, o meu mês, enfim, as minhas semanas, elas são única e exclusivamente resumidas em trabalho. Para mim não faz sentido. Então, acho que é importante ter um equilíbrio. Então, para mim, esse é o meu sinônimo de sucesso. E achei importante compartilhar aqui com vocês sobre isso. Até me contem aqui nos comentários se, né, tu também tem pensado sobre isso, tu também tem buscado, sabe, esse equilíbrio, assim, de, poxa, não viver só para trabalhar, mas também, assim, ter outras coisas na rotina, tentar coisas novas, né? Tentar hobbies novos, tentar um hobby novo, tentar, sei lá, conhecer um grupo de pessoas diferentes, como eu tô nesse clube do livro, nesse estudo bíblico para mulheres, então tá em ambiente, sabe? É muito importante tentar coisas novas para até ajudar na criatividade, porque normalmente a nossa mente ela cria muito melhor quando a gente também dá espaço para ela. Não é à toa que, por exemplo, é na hora do banho que vem ideias. Não é à toa que, por exemplo, sei lá, a hora que tu vai lavar uma louça, que tu tá ali, a menos que tu não esteja, né, lavando uma louça e assistindo um podcast, por exemplo, mas a hora que tu tá ali lavando louça, que tá só tu e a louça, vem ideias. Enfim, ou tu vai fazer uma caminhada, tu faz uma caminhada sem escutar música nem nada, vem ideias. Por quê? Porque a gente dá espaço pra mente. E eu vejo que a leitura é um momento pra isso, principalmente uma leitura que não tem nada a ver com trabalho. E outros hobbies, né? Enfim, me contem aqui como é que tá esse assunto aí pra vocês. Chegar alguma coisa. Eu acho tão engraçado a gente receber coisa em casa. Por exemplo, eu acabei de receber essa caixa. Eu não lembro o que é. Não lembro mesmo. Pra mim é como se eu estivesse recebendo um presente. Porque eu não sei o que é. Não tô lembrada. Eu comprei algumas coisas agora ultimamente. Mas o que é? Não lembro. No almoço vou esperar um pouquinho. Não faço ideia mesmo que tem. Eu acho que é uma coisa, mas não sei se é. Vamos ver. Ah, é sim. Eu comprei os frasquinhos. Ah, é. Pelo barulho não parecia. Ah, mas é assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei meu Deus, o ângulo de centavos aqui, né? Mas vai ficar assim. Os frasquinhos pra botar um líquido dentro, que na verdade é do evento que vai acontecer mês que vem, do encontro Café Entre Nós, com as social medias. E aí o que acontece? Quem participa do evento e vai pela primeira vez, ganha como se fosse uma lembrancinha assim do evento, que é um frasquinho desse. Deixa eu pegar aqui. Que é um frasquinho desse daqui. E dentro eu coloco um cheirinho lá do meu escritório. Vocês viram que de manhã eu espirrei um negocinho na cortina? É o mesmo. Ai, meu Deus. É o mesmo cheirinho do escritório. Daí eu boto aqui dentro e aí vem, né, o borrifadorzinho. Mas depois só tem que cortar. E vai junto com um kitzinho, enfim, bem fofo. E aí é uma forma de fazer até um marketing ativo, né? Porque
Bem fofa. Então, essa é a lembrancinha do evento. Então, já chegou os frasquinhos. Já comprei mais porque tem um evento de maio, depois vai ter evento de 2 meses, depois vai ter de novo. Então, pra não precisar comprar de novo, já tá tudo aqui. E agora eu vou almoçar. Vim aqui no café trazer as minhas ideias para passear. Eu tenho buscado me organizar dessa forma, assim, de sair algumas vezes no mês para trabalhar numa cafeteria. Não sei se me ajuda tanto assim ó, na criatividade, nas ideias e tudo mais. E principalmente pra gente que trabalha home office, né? Trabalha em casa, às vezes é difícil, né? Ficar concentrada, apesar de que eu tenho facilidade porque eu consigo ter um espacinho só para isso, né? Lá em casa. Mas, é o ambiente de casa, né? Acho que mudar o ambiente também ajuda bastante. Então, fica a minha dica aí, ó. Levar as ideias para passear. Ir no cafezinho para conseguir focar. Aí eu vou focar agora a tarde toda aqui nisso. Não, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu não posso esquecer de falar isso, então já vou gravar aqui no café mesmo. Eu acabei de receber uma mensagem no WhatsApp muito especial. Isso eu sei que é uma dor muito comum para quem produz conteúdo nas redes sociais. Isso aqui vale não só pra gente como social media, mas vale também para os nossos clientes. É uma coisa legal também, né, para ti que quiser compartilhar aí com o teu cliente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está ativamente nas redes sociais, mas nós temos seguidores silenciosos e muitas vezes nós somos essas seguidoras silenciosas de outras pessoas, ou seja, a gente acompanha pessoas, gosta muito do que a pessoa compartilha, muitas vezes o que a pessoa fala já ajudou a gente de alguma forma, não só como entretenimento, sabe, mas assim, ajudou em alguma coisa. Às vezes a gente já pegou, sei lá, indicação de livro, indicação de coisas, às vezes uma lição de vida, N situações. Só que a gente não fala, né? A gente assiste, gosta, mas muitas vezes nem interage, nem uma curtida, nem um direct, nem nada. E aí, olha só, eu recebi uma mensagem, tá? Eu vou ler aqui. Eu recebi uma mensagem de uma profissional, ela atende uma cliente minha, e aí eu fui pedir um orçamento para ela, e aí ela me mandou uma mensagem falando assim, que tava para me falar há dias que os meus stories, eles são sagrados na manhã dela. Ela voltou aqui, ó, eu tomando café, eu assisto tudo como um jornal diário. Adoro tudo que tu fala. Daí ela até falou que o marido dela tá de prova. Às vezes ele fala no meio e ela fala assim, ó, silêncio, estou no meu jornalzinho matinal. E ele já sabe que são os meus stories. E eu fiquei assim, ó, chocada, porque, meu Deus, eu não, sei lá, nunca, não é que eu não imaginava, mas sabe quando tu recebe algo e pensa assim, meu Deus, que legal, sabe? Não esperava assim. Não por nada, mas eu não esperava. E isso só me fez pensar nessa questão de que muitas vezes existe essa frustração da produção de conteúdo, de tu estar falando sozinha. Eu também passo por isso, gente. Sim, eu não tenho uma interação absurda nas minhas redes sociais. Nem aqui no YouTube, nem no Instagram, TikTok, nada. Não tenho, assim, absurdamente todo santo. Não tenho, não tenho. Eu tenho um pessoal que me acompanha, sim, que interage, que manda um direct, mas assim, não é uma coisa absurda. Então eu também tenho dias e dias que passam sem, assim, ninguém ninguém interagir com nada, assim, né? E só que ainda assim eu sei que tem, tipo, isso pra mim tá resolvido, sabe? Eu sei que tem pessoas que me acompanham ali e que gostam daquilo que eu produzo, daquilo que eu compartilho, não só em relação ao trabalho, né? Mas também em relação à vida, né? A minha visão de vida e etc. Tipo, isso já tá resolvido, eu já sei.
Mas como é bom, né? A gente receber assim, a mensagem de alguém falando, olha, eu gosto muito do que tu faz, me ajuda. Porque pensa que se ela falou isso pra mim, ela botou, né, adoro tudo que tu fala, é porque isso ajuda ela de alguma forma, né? Sei lá, inspira assim como eu tenho, né? Eu tenho as pessoas que eu acompanho e que eu gosto de ver os stories todo santo dia. E que eu fico também triste quando não tem. Eu tenho gente que eu gosto de acompanhar aqui no YouTube, que eu amo ver os vídeos, vlogs, etc. Eu também fico triste quando não tem. E eu tenho ficado, inclusive, mais atenta para eu não ser essa seguidora silenciosa. Então, assim, eu tenho ficado mais atenta para que, poxa, gostei de alguma coisa, vou mandar um direct, vou responder um story, vou curtir o story, eu vou deixar uma curtida no vídeo no YouTube, eu vou deixar um comentário no vídeo, eu vou curtir o comentário de alguém porque eu me identifiquei também, sabe? Então, eu tenho buscado ser essa seguidora porque eu sei como isso é importante, sabe? Não por uma questão de massagear ego nem nada, mas assim, é importante até para mostrar para a pessoa que ela tá no caminho, tipo assim, o que ela tá compartilhando faz algum tipo de diferença. Vocês aqui num ângulo de centavos, mas eu preciso compartilhar um trecho que eu li aqui na Bíblia agora, e presta atenção porque tenho certeza que vai fazer sentido vocês vão se identificar. A Bíblia ela é muito atual, né? Eu não sei quantas de vocês têm o hábito de ler a Bíblia, e se não tem, eu super aconselho, porque olha só o que diz aqui. Eu comecei agora o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é aquele livro que tem aquele clássico versículo que fala que há tempo para todas as coisas, etc. E aí, o capítulo 2, o título dele é Os prazeres não têm sentido. E aí, no mesmo capítulo 2, um pouco mais pra frente, tem um outro título que diz assim: O trabalho árduo é inútil. Aí, olha só. Isso aqui é um rei de Jerusalém falando, né? Ele falou: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Então, olha só, ele falou, descubra as coisas boas da vida. E aqui ele começa a relatar que ele não se negou a nada que ele queria. Ele diz que ele não recusou a dar prazer algum ao coração dele. Então, assim, tudo que ele queria, como ele era um rei extremamente rico, que
pelo que diz, ele era um rei muito rico, ele não se negou a nada. Então, tudo que ele tinha vontade, ele fazia. Ele se entregava ao trabalho para fazer, para ter, para conquistar e etc. Tanto é que ele fala, eu construí casa, plantei vinha, fiz jardim, construí reservatório, comprei escravos e escravas, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouro, servi-me de cantores e cantoras. Então, assim, ele tinha gente que cantava para ele de forma particular. E também um harém às delícias dos homens. Aqui a gente entende, né, o que ele quis dizer. Me tornei famoso e poderoso, mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E aí no versículo 11 ele diz, contudo, quando eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para fazer, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. E eu tava lendo aqui e eu me peguei pensando assim, falei, meu Deus, como isso é atual, como a Bíblia é atual. Porque, sabe, quem nunca assim se deslumbrou com, principalmente pra gente que empreende, né? Isso pra mim é muito claro, a gente que empreende é muito mais fácil cair nessa armadilha de colocar a realização da nossa vida nas conquistas. De cair na armadilha de colocar realmente assim o prazer da vida nos bens, no dinheiro, naquilo que a gente tem. E aí a gente vem para uma outra questão, né? É muito fácil a gente deixar com que o que a gente tem defina quem a gente é, né? A nossa identidade, o que é uma mentira, né? Porque se eu sou aquilo que eu tenho, se eu tiro isso de mim, o que sobra? Eu já não sei mais quem eu sou. E isso a gente sabe que acontece, talvez até tu já passou por isso. Eu já falei aqui algumas vezes e talvez tu não tenhas visto, mas eu lembro de uma fase do meu negócio, eu acho que foi lá por 2022, 2023. Eu lembro da cena, eu tava sentada no sofá de casa, tava tendo um tempo com Deus como esse, e que na verdade eu tinha me perdido, assim, eu fazia alguns dias, talvez até semanas, que eu não tinha, assim, esse tempo com Deus. Eu deixei com que a correria, o trabalho e etc. roubasse isso. Então, consequentemente, eu acabei perdendo, assim, o sentido das coisas, sabe? E eu lembro de estar sentada no sofá de casa, falando com Deus, assim, bem cansada emocionalmente. E eu lembro de estar falando com Deus, assim, e falar, Deus, pra mim, hoje eu tenho tudo. Eu tenho uma empresa que está só crescendo, bens materiais, financeiro e etc. Eu lembro de olhar assim ao redor, sabe? Literalmente olhar. E eu lembro de falar assim, mas eu tô sentindo um vazio. Isso não tem. Eu tô sentindo um vazio. E isso aqui é muito verdade. A gente colocar a satisfação da nossa vida, o prazer da nossa vida nas coisas é como correr atrás do vento. A gente, primeiro, né, se a gente for botar de uma forma literal, não tem como pegar o vento, né? Correr atrás do vento. E dá pra gente entender isso. E colocar o prazer da vida nas coisas. Ai, o que eu ia falar? Lembrei. E colocar o prazer da vida nas coisas faz com que a gente corra atrás de uma sede, de saciar uma sede que é insaciável. Porque quando tu tens algo, eu gosto de... como a gente era quando criança. Sabe quando a gente ganhava um presente e tu ficava ali, de repente, na primeira semana, eu lembro que eu era assim. Na primeira semana, a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era ir olhar aquele presente, brincar com aquele brinquedo, com aquele presente. Ou até quando comprava material para a escola, sabe? Material novinho. Eu não sei de você, mas eu gostava de ficar venerando os meus materiais. Olhar o caderno novo, o lápis, a mochila e etc. Depois, passa.
Depois passa aquela graça, assim, da novidade. E na nossa vida é a mesma coisa em relação a coisas, né? Então, assim, não significa que... E talvez tu já escutou isso muitas vezes. Não significa que ter coisas e bens e etc. seja errado, né? Tudo que ele relatou aqui. É errado o que ele teve? Sabe? Ter patrimônio, crescer financeiramente, etc. É errado conquistar coisas? Lógico que não. De jeito nenhum, não é errado. O problema é quando essas coisas têm o nosso coração. O problema é quando essas coisas, elas tomam um lugar que, na verdade, é o lugar de Deus na nossa vida. Que é esse lugar de identidade, de realização, o lugar de segurança, o lugar de alegria, o lugar de realmente, assim, ó, satisfação na vida. Porque isso que esse rei aqui, ele trouxe, que ele falou de tudo que ele teve, que ele não se negou a desejo nenhum, e no final das contas ele viu que tudo isso era inútil, é como correr atrás do vento, é justamente por isso. Ele estava tentando preencher um vazio, um espaço no coração e na vida dele que não se preenche com coisas. Tem aquela frase que é bem conhecida, bem clássica, né? Que no nosso coração existe um vazio que é do tamanho exato de Deus. A gente pode tentar preencher com outras coisas e aquilo até por um momento satisfaz. É como se a gente estivesse com fome e eu vou e como um pedaço de bolo. Eu tô com fome, eu vou comer um pedaço de bolo. Por alguns minutos, talvez até uma meia hora, 40 minutos, uma hora no máximo, eu vou talvez me sentir saciada. Mas não vai demorar muito para eu ter fome de novo. E na nossa vida, né, trazendo essa comparação para a nossa vida, é a mesma coisa. Então, existe uma sede e um desejo no meu e no teu coração que a gente pode tentar preencher com outras coisas. Com bem financeiro, com horas e horas de trabalho para se sentir importante, com dinheiro, com todas essas coisas. Só que sempre vai ter aquela coisa assim, ó, ai, parece que ainda não é isso. A gente sempre vai precisar, se a gente vai viver assim, a gente sempre vai precisar de mais alguma coisa para preencher. É como a fome. Tá com fome, tem que comer um prato de comida, tem que comer uma coisa que sustenta. Não é uma coisa que não vai sustentar, porque daqui a um pouco tu vai ter fome de novo, tu vai precisar de mais outra coisa, de mais outra coisa, de mais outra coisa. E na verdade isso só vai fazendo mal, se a gente for trazer isso pra alimentação, é verdade. E pra nossa vida é a mesma coisa, a gente só vai se afundando. Então, tava lendo esse trecho aqui e como é real, assim, sabe? Eu queria te convidar depois, se tu não tens uma Bíblia em casa, procura na internet, lê Eclesiastes no capítulo 2. Lê o capítulo 2 todo. E medita sobre isso, sabe? Pensa sobre isso, analisa sobre isso. O que isso talvez tenha alguma coisa, sabe, de lição para tua vida. Se talvez tu tá tentando se preencher com coisas, talvez hoje tu tá tentando manter o teu dia inteiro ocupado de trabalho ou até de compromissos da casa, com esse anseio de se sentir importante, com esse anseio de se sentir útil, com essa necessidade de enxergar na produtividade a tua identidade. Então, olha sobre isso. Queria compartilhar porque tem tudo a ver com o nosso trabalho e com a nossa vida, né, como empreendedora. Cabelo seco, né?
a diferença, hein? Já é 2 e pouquinho da tarde. Eu adoro quando eu assisto o vlog das pessoas, contar uma coisa. Eu gosto de, principalmente quando é de empreendedor, assim, e da mesma área que eu, como social media, eu adoro saber o que a pessoa tá fazendo no dia. Então, vou contar um pouquinho pra vocês. Hoje já almocei, já botei roupa pra lavar, arrumei meu cabelo, que eu precisava soltar um pouquinho as ondas, né? O cacho ali do creme que eu passei da geleia. E aí eu já fiz a maquiagem, já almocei. E aí de manhã, o que foi que eu fiz? Eu mandei uma proposta de consultoria para uma social media. É uma consultoria de rotina, organização e processos. Também respondi o WhatsApp e o direct do Instagram. E aí respondi o WhatsApp tirando dúvida ali de cliente. Tem mais algumas agora, uma mensagem agora, 2 na verdade, para responder agora à tarde. O que mais que eu fiz? Terminei 2 roteiros de 2 vídeos bem específicos de uma cliente que vai viajar agora na próxima semana. E a gente, né, ela me trouxe ali 2 ideias de vídeo bem legais para fazer. Daí eu mesma fiz esses roteiros, já vou liberar para ela agora à tarde. Ela já vai para a viagem com toda a programação de conteúdo feita para ela poder produzir lá. E deixa eu ver o que mais que eu fiz de manhã. Eu acho que foi isso. Agora eu não tô conseguindo lembrar, mas acho que foi isso. Mas assim, parece pouca coisa, né? Mas são coisas que levaram a manhã toda. E daí agora eu vou revisar. Eu tenho uma sessão de consultoria com uma social media agora à tarde. Eu vou revisar o conteúdo da sessão. É a nossa última sessão dos 4 encontros. E aí eu vou revisar o conteúdo da sessão para poder me encontrar com ela às 4. Deixa eu botar pra vocês aqui. E aí vou revisar esse conteúdo e tem outras coisinhas aqui na lista. Eu preciso entrar em contato com uma profissional que entrou na lista de interesse da gestão de redes sociais da assessoria de marketing. Preciso fazer voltar esse contato ali da lista de interesse. Vou falar o que mais aqui que eu vou fazer agora à tarde. Aí eu vou... Deixa eu ver o que mais aqui. Não sei o que ficou para amanhã, não é para hoje. E é isso. Aí eu tenho algumas demandas minhas de conteúdo para finalizar. Eu já quero aproveitar para fazer isso hoje. E também à noite, ou no final da tarde ou à noite ali, eu vou tirar um bloco de estudo de 1 hora. E aí já vai me tomar no restante da tarde toda. Eu ainda preciso ir no mercado, final da tarde. E eu ainda quero fazer uma caminhada final da tarde ainda também, porque hoje tá um tempo bem fresquinho, então tá bem gostoso pra poder fazer isso. Pra também dar um ar pra cabeça, espairecer. Então é mais ou menos o que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho outra coisa que eu preciso fazer também, que eu preciso organizar demandas de copy pra eu poder passar pra social media que trabalha comigo desenvolvendo essas copies para eu poder liberar para ela amanhã. Então tem que finalizar isso também para poder passar para ela, que a gente já tá trabalhando no calendário de maio. Então, como a gente já trabalha com essa antecedência, eu já preciso passar isso para ela poder ter a semana que vem toda para poder produzir tudo. E aí a gente conseguir entregar para o cliente a tempo. desde a nossa primeira conversa, tu ainda trouxe a questão do perfeccionismo.
bastante, isso não é ruim. Eu te entendo porque eu também sou assim, eu fico tudo muito aqui. E o problema é que quando, não sei se é contigo, mas comigo é assim, quando fica tudo muito aqui, isso começa a gerar ansiedade. A gente não coloca as coisas em prática, porque se não for para parar para 2 horas para olhar para esse projeto, eu não paro nem 15 minutos. Ai, gente, vocês viram que eu acabei de sair de um processo de consultoria com uma aluna, né? A gente encerrou agora a última parte o último encontro da primeira parte, né? Agora a segunda parte da consultoria é o suporte. São 30 dias aí de suporte comigo. E eu sempre fico tão reflexiva, assim, porque cada pessoa é um mundo inteiro, né? Então, essa aluna, a gente tá em processo desde fevereiro e ela passou por tanta coisa, assim, enfim, ela me procurou para estruturar a agência dela na questão de processos e etc, que ela tava bem, assim, insegura em relação a isso. A gente estruturou tudo durante esse processo. Só que eu passei, né, toda a estrutura para ela, todo o direcionamento, etc. Só que a vida aconteceu, né? Aconteceram várias coisas assim no processo dela, coisas na família, coisas pessoais, etc. Que atrapalhou para ela, né, o processo. E uma coisa que eu fiz questão de frisar muito para ela durante esse nosso último encontro é que cada um tem o seu tempo, ela não tá atrasada, né? É claro que assim, ela gostaria de ter feito mais coisas durante a consultoria, porque teve muita coisa que ela não conseguiu colocar em prática. Mas uma coisa que eu reforcei pra ela é: tu tens o teu tempo, tá? Sabe? Tu tens o teu momento, tu tens o teu período. É legítimo esse desejo de querer ter aproveitado mais, só que também a vida aconteceu, não tem o que fazer. E a partir de agora é recalcular a rota e ir fazendo o que dá pra fazer aos poucos, né? Ela tem o meu acompanhamento aí durante esses 30 dias, então ela tem do meu suporte, né, o meu olhar sobre aquilo que ela vai colocar em prática. E eu fico muito reflexiva, assim, porque cada profissional, cada pessoa é um mundo inteiro, com tanto de coisa acontecendo, com tanto, né, de expectativa, de sonhos e medo, crenças, né? Ela falou um pouco sobre a questão do perfeccionismo, de que muitas vezes ela vai para esse 880, né? Que se não for para fazer tudo muito bem perfeito, ela não faz. Só que isso acaba gerando um ciclo de bloqueio, né? E então, se não for para eu parar 2 horas para eu trabalhar numa coisa X, eu não paro nem 15 minutos. Se não for para eu começar um negócio e até o fim, eu não faço nem a primeira parte. E isso é muito ruim porque sabota a gente, né? Paralisa a gente. Enfim, eu saio muito reflexiva, assim, de cada encontro, porque eu sei que essas social medias, quando elas me procuram, elas procuram para uma solução, é óbvio, né? A social media é uma consulta, e quem é que vai numa consulta para algo bom? Na maioria das vezes não é, na maioria das vezes é para algo, para resolver algum problema, alguma coisa nesse sentido, né? E tem os casos que é para melhorar o que já tá bom, sim, mas muitas vezes não é. Então eu sempre fico muito reflexiva, assim, com isso. E eu sempre me vejo, assim, nelas, sabe? Em muitos casos eu me vejo nelas, porque eu já tô atuando há 8 anos como social media, há 6 anos como autônoma, e eu já passei por muitas coisas, né? Muitos medos, muitas inseguranças. Tenho também os meus medos e inseguranças ainda, né? Como qualquer ser humano. Então, eu sempre tenho muito respeito, assim, sobre o processo de cada uma. E eu não consigo enxergar só como um número, sabe? Eu não consigo enxergar só como, é mais uma aluna. Não. É uma vida, é além de um negócio, né? É uma vida, são sonhos, é uma família que tá por trás disso, enfim. Então, fico reflexiva aí com isso. Tô aqui para fazer isso, então até mudei de ambiente porque isso ajuda, né, até pra gente conseguir focar e etc, então
poderia estudar lá no escritório, mas já é o lugar que eu passo o dia inteiro, então não faz sentido, né? E aí eu vim aqui, trouxe o computador aqui pra fora, preparei um chazinho de camomila pra poder já ir acalmando. Vou assistir